Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos 2, começando no versículo 1 até o 12. Um bem-vindo especial a todos e vamos adorar o Senhor juntos nessa pregação. Marcos 2:1 diz o seguinte: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o rapaz. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao rapaz: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Queridos, nós vamos falar várias coisas nessa manhã, e algumas coisas são o tema dessa passagem. Eu queria que no decorrer das palavras você fosse identificando o tema que a gente vai falar. O tema dessa passagem alguns chamam de a fé vê possibilidades e não as dificuldades. 4 amigos e um doente. Mais mãos estendidas e menos dedos apontados. Cura e perdão. Jesus é a solução. E na escolinha dominical, sempre que as professoras dão essa aula, no final os desenhos são assim: o valor da amizade. Você que já esteve na escolinha dominical, cadê nossa irmã Isabel, que era aluninha minha da escola dominical? Desde aquela época nós ensinamos sempre a mesma mensagem, né? Esse trecho fala do valor da amizade em nossas vidas. Então, eu estou falando isso porque são temas que as pessoas dão para esse título, e eu queria que a gente encontrasse, conforme a gente vai falando e pensando e arrazoando em nossos pensamentos, né? Se você vai encontrando realmente essa direção dentro da nossa passagem. Então, isso são temas que se chama desse trecho. E eu, muito bocudo, essa semana e alguns dias logo depois de receber a passagem para pregar, fui trocar ideia com os irmãos, né, sobre a passagem, porque eu aprendo, às vezes descubro uma coisa que está na passagem que eu não vi e que os irmãos veem. Porque sendo todos direcionados pelo Espírito Santo, às vezes você tem uma visão assim, 1000 anos na minha frente. Então eu pego de você, eu empresto, eu roubo, né? E uso aqui. Então eu falei com jovens, falei com adultos, falei com os da minha terceira idade, mas com os jovens eu falei com alguns, e aí eu falei: estou querendo fazer uma mensagem sobre essa passagem aqui, dos 4 amigos e um dos amigos doente. E aí a pergunta que ele me fez, ele falou assim: mas do que se trata? Eu pensei dos meus temas, né? A fé vê a possibilidade, não as dificuldades. Jesus é a solução. Ou os 4 amigos e um doente. Mas não era isso. Ele queria saber do que se trata a passagem. Aí faz dias que ele me falou isso e eu estou atrás. Do que se trata?
Ontem de manhã, graças ao Espírito Santo, graças a Deus, graças de ter feito a tarefa de casa, né? A tarefa de casa é você ler, reler e ver livros sobre o assunto. Eu acho que eu cheguei sobre do que se trata esse trecho. Porque esse trecho não é um sermão lindo, né? Os sermões lindos tem lá nas cartas de Paulo, né? Teológicos, inteligentes, espirituais, ou no Evangelho de João, aqueles textos, né, bonitos que estão lá para a gente aproveitar. Mas aqui não é um texto de um sermão lindo, é só uns caras que subiram no telhado e baixaram o amigo dele na corda. Então, do que se trata isso? Aí, lendo e relendo, você vai descobrir que a passagem está tratando sobre Jesus, e Jesus se importa conosco. Jesus se importa com você. Jesus se importa com as pessoas que estão sofrendo. Jesus se importa com quem está doente. Jesus se importa com quem está esquecido, é marginalizado. Então, Jesus se importa com todos. Jesus se importa até comigo. No fundo do baú dos meus pecados e dificuldades e fraquezas, Jesus se importa com a humanidade. Jesus se importa com a gente. Então, é disso que a passagem trata. E é isso que eu gostaria que a gente visse. Tivemos a leitura, agora vamos trocar pensamentos sobre isso. E pensamos muito em fazer uma ilustração para chamar sua atenção para a passagem. Eu vou fazer uma ilustração com o celular, então não é de verdade, é de brincadeirinha, tá? Para você não pensar que eu estou atendendo o celular aqui. Mas uma outra possibilidade que nós pensamos para chamar sua atenção, porque simbolicamente o que a gente precisa, até foi falado isso na aula, nós precisamos olhar para o alto, que é do alto que vem as respostas para a nossa vida, é de Deus que nós precisamos ajuda, certo? Então, essa passagem faz com que a gente olhe para o alto. Fala como? Porque eles desceram o rapaz do telhado até a presença de Jesus. E aí nós pensamos em descer alguém. E aí nós vimos um voluntário, que é bombeiro, o Abrélio. Até eu pensei, Abrélio, se cair, você está gordinho, nem vai te machucar muito. E aí vimos 4 irmãos para descer o Abrélio, vimos tirar o Eternite, depois tirar. O Abrélio topou. Só a Rosinha ficou olhando estranho, assim. Sei que ela pensou, ela falou, vão derrubar o meu gordinho. Então, nós pensamos em fazer uma ilustração assim para chamar a sua atenção, para nós olharmos para o alto. É do alto que vem as melhores respostas. É do alto que nós estamos esperando o Senhor vir. Então, mas desistimos, né, Abrélio? E ele se ofereceu, ele falou, não, eu topo. Mas um dos irmãos que ia baixar ele na corda, que é forte, foi pregar lá no Canguru. Hoje, então, aí abortamos. Então, a nossa ilustração, para chamar a sua atenção, é a seguinte, deixa eu achar aqui. É um WhatsApp que eu recebi. E o WhatsApp da Irmandade diz assim: Jesus voltou. Ele está na casa do Pedro, mas já está lotado lá. Nós vamos assim mesmo? Se essa passagem ocorresse nos nossos dias, era assim que a gente ia ficar sabendo. Os irmãos iam passar os WhatsApp para você, falando, ó, Jesus está lá, mas já está assim, ó, a multidão está lá. A gente vai assim mesmo levar o nosso amigo Josué aos pés do Senhor, que é o nosso tema das nossas pregações. Né? Então, eu recebo o WhatsApp da Dona Maria manda um WhatsApp, ó, Jesus voltou para a cidade. Está lá, mas já está lotado. Vocês vão levar o Josué lá? Você fala, você está fazendo ligação com o quê? Com o versículo 1 e 2, porque, ó, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá. Então, muita gente se reuniu lá e não tinha mais lugar nem mais perto da porta. E Jesus estava lá pregando. Então, esse WhatsApp nos traz ao versículo 1 e 2. Concorda comigo? Se você recebesse esse WhatsApp e essa passagem exatamente, aí entra a decisão dos 4 amigos. E essa é a parte que eu queria dar mais gás. Não para as outras, não que as outras não sejam importantes, mas logo depois dessa parte vem uma briga de Jesus com os fariseus. E eu não quero tomar partido, lógico que eu estou do lado de Jesus, mas porque tomar partido é você ficar pensando assim, eu sei quem é os fariseus aqui nessa congregação. Eles são igual esse pessoal aqui.
Então, quando você fica caçando os fariseus da igreja, você acha. Quando você passa em frente ao espelho, você encontra o principal deles. Então, eu parei de caçar os fariseus da congregação, porque realmente eu acabei encontrando e eu não gostei da cara dele no espelho. Então, meus irmãos não são fariseus. Às vezes eu sou. Eu estou tentando melhorar. Mas vamos indo em frente. Então, dos versículos 3 em diante, olha o que ele fala. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, até aqui. Então, eles receberam o WhatsApp. Nós vamos ou não? Já está lotado lá. Não tem como chegar perto de Jesus. Como nós vamos colocar nosso amigo Josué, doente, aos pés do Senhor? Então, é aqui que eu queria gastar a minha munição. Eles devem ter tido uma reunião, como a gente tem antes de tomar uma grande decisão, né? Coisas difíceis, a gente tem que fazer uma paradinha e refletir. Não vai ser fácil. Então, nós não estamos atrás de coisas fáceis na nossa fé, né? Não vai ser barato. Vai ser difícil. Mas coisas importantes são difíceis, tá? Nós vamos ou não vamos? Aí um deles fala, eu acho que a gente vai. Porque eu tenho convicção total no meu coração que Jesus se importa com as pessoas. Se a gente colocar Jesus nos pés, botar o Josué nos pés de Jesus, Jesus vai curar ele. E o outro fala, mas como você tem tanta certeza? Aí que vem o argumento. Ele fala, e são coisas do capítulo 1. Ele fala, o pessoal, todo mundo está falando que Jesus entrou dentro da sinagoga e expulsou um demônio lá de dentro a tapas. Você lembra desse trecho? Versículo 25, né? O demônio começou a enfrentar Jesus e falar, e Jesus fala para ele, cale-se e saia dele. Repreendeu-o Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então, tinha esse testemunho, Jesus pode. Jesus tem o poder. Porque ele enfrenta até os demônios saem correndo. Aí tem o outro falou, eu também queria falar uma coisa, que também me dá certeza absoluta, de que se nós levarmos nosso amigo aos pés do Senhor, ele vai fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Um leproso começou a gritar de joelhos, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Sabe o que Jesus fez? Jesus se aproximou dele e tocou no leproso. Que Jesus ia curar, estava previsível, mas podia ser aquela cura assim, Augusto, lá longe, você está curado da sua lepra, está curado, a distância. Mas não, Jesus foi lá e tocou no leproso. Então, isso faz uma grande diferença. Ele não precisava ir lá, ele podia fazer essa cura. Lembra que ele curou o centurião, o servo do centurião lá a 10 quilômetros, a distância, nem viu o homem. Mas ele fez questão de ir lá e tocar no leproso. Também no capítulo 1. Então, coisas que aconteceram alguns dias antes dessa decisão. Vamos levar ou não vamos levar nosso amigo aos pés de Jesus? Versículo 41 do capítulo 1, ele fala assim, Marcos capítulo 1, é ali por perto. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, seja purificado. Então, olha como Jesus se importa com as pessoas, sejam elas ricas, inteligentes, pobres, não tem ainda, nem foi para a escola, pequenas, grandes, médias, famosas, comuns. Jesus se importa até com o leproso, nessa situação frágil que ele tinha. Então ele foi lá, compadecido, e tocou no leproso. Então são 2 testemunhos, e agora vem o maior de todos. O terceiro chega e fala assim, vamos levar, porque eu vi Jesus, ele curou até uma sogra. Você acha que alguém que cura uma sogra não é a pessoa mais boa desse mundo? Então vamos somar. Nem todos aqui são abençoados, minha esposa é abençoada, mora com a sogra dela. Então, mas nem todos têm essa bênção.
mas sogras são seres espirituais e especiais nas nossas vidas, né? O senhor, não sei se o senhor se arrependeu dessa cura, porque pela eternidade o senhor tem que ouvir essas piadinhas santas, né? Enquanto a gente vai pregando. Então, nós vamos levar o Josué aos pés do Senhor ou não? Claro que nós vamos levar. E não importa os obstáculos que vão aparecer no caminho, nós vamos cumprir o plano de Deus na nossa vida. E eles vão chegar lá e a multidão está lá. Não tem como chegar. Ninguém abriu alas. Ninguém falou, ele é prioritário, ele é idoso, vamos facilitar a coisa. Não. Se vocês querem chegar, quer lá falar com Jesus, espera a sua vez. Que horas é agora? 8 da manhã? 5 horas chega a sua vez. Mas Jesus poderia, numa urgência, ir embora, sei lá o que poderia acontecer. Então eles falam, não, nós vamos colocar nosso amigo Josué nos pés de Jesus agora. Você já carregou a geladeira para os seus amigos no 3º andar sem elevador? É mais ou menos semelhante a isso. Pegar esse amigo numa maca antiga, arrumar uma escada e subir para o telhado. Não deve ter sido tarefa fácil. Mas eles fizeram. Eles escolheram o mais difícil, eles escolheram uma coisa cara, porque eles vão quebrar o telhado, alguém vai ter que consertar esse telhado. Esses 4 não vão descer o telhado depois em paz e ir embora e deixar lá como estava, vai ter que entregar novinho como estava. Então, isso nós percorremos do versículo 1 até o versículo 4. Olha o que Jesus fala para eles no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha a recompensa, chegou. Todo o esforço foi recompensado por Deus. Até me falaram que essa passagem está aqui no português assim, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas lá onde quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, está de uma forma bem especial e carinhosa e aconchegante, que é assim, filho, perdoado estão os teus pecados. Ele aproximou o filho, ele perdoou o filho, trouxe aqui pertinho, e o pecado vai lá para longe. Olha a diferença. No nosso português está assim, filho, os seus pecados estão perdoados. No original estaria como? Filho, perdoados estão os teus pecados. É a mesma coisa que daquele outro versículo que está assim, Jesus compadecido foi, estendeu as mãos e tocou no leproso. Como não é aqueles versículos lindos, elaborados, das pregações perfeitas, aqui é um acontecimento, mas mesmo nesses acontecimentos, tem coisa linda acontecendo. Então aqui a gente pescar isso, ele falou, filho, os teus pecados, não, essa é o que está escrito, filho, perdoados estão os teus pecados. Aproxima você do perdão e afasta você do pecado. Por isso nós estamos garantindo que Jesus se importa com a gente. Ele faz com carinho, ele faz com perfeição, ele faz com amor. E é disso que nós estamos precisando. É por isso que nós ficamos olhando para o céu e esperamos do céu a resposta. E ela vem amorosamente, ela vem perfeitamente. Aí entra na briga, que eu não quero gastar aqui, mas também não vou pular. Eu vou só narrar a briga. Então Jesus falou para o moço, perdoados estão os teus pecados. Até ele falou dessa forma carinhosa, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí a galera ali, os hipócritas, fariseus e saduceus e a turma religiosa falou assim, quem é esse aí para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Teologicamente, eles estão certos. Mas esse jeito quadrado, de enxergar, às vezes atrapalha. Porque está misturado inveja, ódio, sede de poder. Então, não é isso que Deus quer, né? Então, a acusação é essa. Mas eles pensaram isso nos seus pensamentos. Até a palavra na nossa Bíblia tradicional fala, arrazoavam isso em seus corações, que ele blasfemou, e a pena de blasfêmia é morte. Então, esse arrazoavam isso em seus corações é o quê? Remoendo essas coisas no seu coração.
ele blasfemou. Raciocinando isso no seu íntimo, isso que é razoar, sabe? Ficar ali julgando o outro dentro da sua cabeça, no seu coração, está condenado. Então Jesus falou assim, tá bom, ó que Jesus vai dar uma chance, ele vai puxar a reconciliação, ele vai tentar perdoar, ele vai tentar resolver as coisas com eles. Então ele falou, ó, vamos resolver isso aqui. Eu falei que os pecados dele estão perdoados. Mas para provar que eu posso fazer, até ele usa uma passagem profética lá de Daniel. Ele falou, para provar que o Filho do Homem é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador, é Jesus Cristo, na terra, tem poder para salvar, ele falou assim, eu vou curar ele. E até pergunta, qual é mais fácil? Falar, seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a sua maca e ande? Para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder e autoridade para curá-lo, para perdoá-lo, eu vou curá-lo. E ele fala para o moço, pega a sua maca, levanta e vai para sua casa. E o moço faz o quê? Se você não lembra, eu vou dar um suspense aqui. Se esse moço não pegar a caminha dele, pôr debaixo do braço e sair correndo, todo mundo vai para casa desanimado, falar, não era, né? Pensei que era o Messias, o Salvador, mas vamos esperar outro. Mas se esse moço pega a caminha dele, põe nas costas e sai jubiloso, pulando e vai embora, Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador das nossas almas. Nós não precisamos temer mais nada debaixo do céu e em cima da terra, porque Jesus é a solução. Jesus é o Salvador. Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a gente. E o que aconteceu então? Versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Então Jesus é a solução para nossas vidas. E você vê, ele primeiro resolveu o mais importante. Primeiro ele perdoou os pecados. Depois ele resolveu os outros problemas também. Então é uma dica também para nossas vidas. Como está a sua situação espiritual? Como está a sua vida diante de Deus? Você vai falar, mas eu tenho tantos problemas e é a minha dificuldade. Não, eu perguntei, como está a sua vida diante do Senhor? Porque é você arrumando a sua vida diante do Senhor que você vai ter mais condições de enfrentar esses outros 978 problemas que você tem. Financeiros, de relacionamento, com a sogra, com os irmãos, todo esse tipo de coisa que nos aflige diariamente. Então, mas nós precisamos começar pela prioridade que Jesus deu aqui. Primeiro, ele resolveu o pecado. E a finalização é essa. Atônitos, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual a isso. Essas são as palavras de Marcos. Olha a palavra de Lucas para a mesma situação. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. E o que o Mateus falou? Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, começou com esse acontecimento e terminou na grande glória e honra a Deus. Eu acredito que é assim que nós devemos começar e terminar. Então, que essa palavra de aconchego divino, de certeza absoluta de que Jesus se importa com você, Jesus sabe das suas dificuldades, dos seus problemas, que eu queria falar com 3 grupos. Os que estão em pé, e firmes, e servindo, e amando, e com sua vida em dia. Continue assim, cuide para que você não caia. Um outro grupo, os que caíram, estão algemados ao pecado, em suas algemas de ouro. Eu vi essa expressão, algemas de ouro. É uma coisa preciosa para a sua vida, um pecado da sua vida, e você está lá preso naquilo. Queremos convidar você para se libertar disso, começar de novo. Então, não importa
no que você está preso. Não importa o pecado que você está cometendo. São vícios, são mentiras, é adultério, é roubo. Eu não sei o que você está preso. Larga isso e volta para os braços de Jesus. Jesus sabe o que está acontecendo, quer recuperar você. Então a decisão é sua. E tem um terceiro grupo, que são pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não receberam o perdão dos seus pecados para começar essa vida garantida em Cristo Jesus. Lembra o Pedro falando? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Marcos 16, 15 e 16. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então, para todos nós, aqui, nós estamos em um desses três grupos. E não interessa em qual está, mas que você haja. Se você quer nascer de novo, eu queria me oferecer como voluntário para falar com você depois da reunião, marcar um horário para fazermos isso. Se você tem alguma dúvida, a gente vê a passagem e a gente faz o seu novo nascimento na água e no Espírito, conforme a ordenança de Jesus. Se você está caído, ou anjo caído, levanta, vamos em frente, começa de novo, abandona seu pecado. E a turma que está aí trabalhando, servindo, amando, continuem, a gente precisa muito de vocês. Vamos ter uma palavra de oração para dar sequência no nosso louvor. Obrigado, Senhor, por essas coisas que o Senhor registrou na sua palavra, que possa tocar os nossos corações, nos fazer tomar a decisão que precisamos tomar, que ninguém pode tomar por nós, de nos achegarmos ao Senhor, aceitar o seu amor, aceitar os seus cuidados, arrumar a nossa vida espiritual para a sua volta. Agradecemos muito de estar juntos e estarmos olhando a sua passagem, a sua palavra nessa manhã. Que a honra e o louvor seja dado ao Senhor, como a passagem falou. Admirados, todos louvavam o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem permanecer